Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor e estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Gleison Guimarães, referência quando o assunto é sono e saúde. Ele é pneumologista pela UFRJ, especialista em medicina do sono pela Absolno e em terapia intensiva pela AMIB, além de mestre em clínica médica pela UFRJ. Professor assistente de medicina na UFRJ e professor da MEV Brasil, Dr. Gleison também é autor do livro Super Sono, onde traduz ciência de ponta em dicas práticas para melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, a qualidade de vida. No episódio de hoje, vamos explorar como o sono impacta diretamente a performance física, a recuperação muscular e o rendimento esportivo, com base na experiência clínica, acadêmica e científica de um especialista. Prepare-se para descobrir por que dormir bem pode ser o seu maior aliado nos treinos e nas competições. Seja muito bem-vindo, Gleison. Uma felicidade enorme estar aqui com vocês, André, Murilo. Falar de sono é sempre muito bom. E eu entendo que quanto mais a gente conversa sobre esse assunto, mais a gente potencializa a capacidade que o sono tem de fazer realmente o papel dele, né? De ser reparo, de ser regeneração para todos nós e principalmente para quem precisa usar mais ainda o movimento como um pilar fundamental para a manutenção da saúde, né? E para a promoção da saúde de uma forma global. Então, assim, fico muito feliz pelo convite. Agradeço já imensamente. Boa, maravilha. Gleison, meus agradecimentos também pela sua presença aqui. Ouvintes, um prazer estar novamente com vocês aqui nesse episódio. E, Gleison, a gente sempre fala aqui no episódio, né? A gente está devendo já há um tempo um episódio sobre sono para os nossos ouvintes, um tema tão importante, mas com frequência a gente menciona o sono, né? E como um dos pilares para a performance humana, né? Em diferentes âmbitos, assim como a alimentação, o treino, né? Quando a gente fala em performance esportiva, o sono também entra como um outro pilar. Mas é um pilar que muitas vezes gera desconforto, dificuldade para as pessoas mudarem seus hábitos, apesar de ser um pilar, né? Ou seja, o seu impacto é extremamente potente, forte, né? Sobre diferentes variáveis que influenciam na performance, acaba sendo muito mais fácil a gente pensar num suplemento, né? Num alimento diferente, em alguma coisa milagrosa, ou alguma coisa que não tem um impacto tão forte assim, tão significativo quanto o sono. Então eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito, muito importante para todos nós. Valeu, Gleison, muito bom. Boa, para a gente começar, eu queria entender um pouquinho da onde veio esse interesse, né? Eu vi que você tem uma formação bem híbrida ali, que nem a minha, que é nefrologista, intensivista, de repente começa a estudar um pouco da parte de treinamento de corrida e fica, assim, tendo uma formação um pouco híbrida. Como que veio esse interesse pelo sono e se você tem ou não, assim, uma relação com o esporte também? Eu sou muito fã e virei, na verdade, muito fã do sono, André, porque eu me lembro que na faculdade ainda eu tive um professor, professor Renato Moreto. Esse professor ele falava muito sobre a integridade e a integralidade do indivíduo como um todo, né? Então, assim, dessa visão mais holística do cuidado. E aquilo para mim era muito diferente do que a maioria dos outros professores falava, sabe? Uhum. Eu na faculdade, acredito que a gente, lá na medicina, é muito essa coisa de diagnóstico e propedêutica e terapêutica, né? Ou seja, muito esse modelo de diagnóstico né, e terapêutica, diagnóstico e terapia. Sim. E aí, quando veio alguém e rompeu um pouco isso, aquilo fez muito sentido para mim. E ele Legal. falava sono já naquele momento, né? Mas isso ficou muito, muito anestesiado por um tempo grande. Eu fiz a residência de clínica, fiz a residência de pneumologia, mas eu me lembro, na residência de pneumologia, eu li o primeiro artigo de sono que foi publicado lá antes dos anos 2000, pela Terry Young, eu acho que em 93, no New England, e ela colocava a prevalência desse distúrbio respiratório do sono e a apneia, especificamente a apneia obstrutiva do sono, e foi esse texto, esse artigo que eu levei para discussão na residência médica lá no HU. E aí, naquele momento, o sono entrou na minha vida. Olha que engraçado. Inclusive, depois os colegas falavam,
falaram para mim, há pouco tempo atrás, encontrei com eles no congresso, colegas residentes da época, e falaram, Gleison, você lembra que você foi o primeiro residente que trouxe esse assunto de sono para a gente discutir na pauta da pneumologia? Isso eu estou falando de 1999, 2000. Bom, e isso foi me abrindo, né? Eu fui começando a ampliar um pouco mais esse olhar para esse 1/3 das nossas vidas, né? Porque não dá para a gente negligenciar algo que dura 1/3 das nossas vidas, né? Ocupa 1/3. E aí foi quando eu fiz a especialização em sono lá no Instituto de Psicobiologia, né? Lá na Unifesp, no Instituto do Sono, no ano de 2005, 2006. Então, tem 20 anos que eu estudo sono, eu sou realmente muito apaixonado pelo sono, porque o sono me devolveu a integralidade do cuidado. Eu costumo dizer que eu hoje entendo melhor a completude do indivíduo e não só um pulmão que entra e senta à minha frente numa conversa, muito por causa do sono. O sono me devolveu esse lugar um pouco mais íntegro de ocupar um espaço que o outro geralmente nos permite, de ser mais forte no cuidado, sabe? Então, foi o sono que me deu isso. Por isso que eu sou tão apaixonado e gosto tanto desse assunto, porque realmente faz muito sentido para mim. Muito legal. E a segunda parte, assim, o papel do esporte, você pratica? Como é que tá essa parte? Isso é muito legal porque eu sempre fiz muita atividade física, sempre gostei muito e naturalmente sou um ansioso. Hoje um pouco mais tranquilo com relação a isso, mas eu sempre entendi que a atividade física era o meu primeiro modelo terapêutico, para que inclusive eu fosse menos ansioso, tivesse melhores tomadas de decisão, tivesse melhor funcionamento diurno, inclusive melhor funcionamento noturno. Eu falo muito sobre isso no livro Super Sono. Eu acredito muito que a gente à noite o que a gente faz de dia. Então, quanto melhor são os nossos dias, melhores serão as nossas noites. E, indiscutivelmente, a atividade física, né, o pilar movimento, ele é fundamental para a promoção de saúde do sono. E eu sempre tentei olhar para isso com mais carinho e oriento muitos pacientes sobre esse outro pilar, porque eu realmente acredito que a base da pirâmide de saúde e longevidade, vitalidade, ele está ali. Sim, aí eu sempre falo que a base é o sono, não adianta ninguém falar o contrário, que eu não vou aceitar isso, literalmente. Mas eu acho que além da base da pirâmide estar composta ali pelo sono, ela está junto com a atividade física e junto com a alimentação. É claro que os outros pilares são fundamentais também, né? Conexões sociais são fundamentais, a prática da religiosidade e da espiritualidade é muito importante, o gerenciamento de estresse, né? O não contato frequente com tóxico, cigarro e álcool, isso tudo é muito importante, indiscutivelmente. Mas esses 3 pilares iniciais são a base da pirâmide. Então, não tem como não fazer. Hoje eu pratico corrida, gosto muito de pedalar também, então pedalo muito durante a semana e também faço treinos de força, porque eu entendi que chegando aos 50 é impossível não fazer treino de resistência e força. Então hoje a gente fala bastante sobre isso. É essencial. Um treino fundamental para mim. Eu treino basicamente 6, 7 vezes por semana. Assim, eu gosto bastante e faz parte da minha rotina de vida. Maravilha. Bom, e aí trazendo para o nosso público, então assim, para aquele corredor amador que está ouvindo, que às vezes está falando assim, você sabe que existe um perfil entre os corredores, que não são todos, mas existe esse grupinho que romantiza a privação de sono. Então é aquele cara que assim, não, eu acordo 4:30 da manhã, 5 horas eu tô correndo, chego em casa às 7, aí levo meu filho na escola, trabalho até às 8, chego em casa, assisto um filme, tomo uma garrafa de vinho, vou dormir meia-noite e no dia seguinte começa tudo de novo. E eu não sinto nada. Então, para esse perfil de corredor que eu sei que existe, inclusive eu conheço alguns que são amigos, o que a gente pode falar assim para mostrar e para instigar essa pessoa a entender que o sono é tão importante quanto o treino e a alimentação? Eu acho que, primeiro de tudo, é a gente dar lugar a esse pilar de saúde que é indiscutivelmente protetor, né? A gente não está falando só do quanto que o sono é fundamental na recuperação e na regeneração cerebral, né, do nosso sistema nervoso autônomo, do nosso sistema nervoso central, do nosso sistema neuromuscular, né, e músculo esquelético de uma forma global, porque
é o sono que vai organizar toda a recuperação, né, para os nossos dias seguintes, né? Então, a gente entende que o sono permite uma adaptação muito melhor, inclusive a manutenção de treino com menor risco de lesão. A gente entende que o sono ele restaura não só todo o sistema nervoso central pelo sistema linfático, né, que é esse sistema varredura de proteínas que são acumuladas durante o dia, né, e outras substâncias que são tóxicas mesmo, como substâncias amiloide, né, como proteínas tal e outras proteínas, inclusive já mostrando vários efeitos protetivos com relação a menos risco de doenças neurodegenerativas, mas o sono ele promove reparo tecidual, né, especialmente o muscular, e a gente está falando de corredores que, principalmente num nível maior de exigência, tem maior risco de lesão. Ele restaura glicogênio hepático, restaura glicogênio muscular. Então, ele repara para que a gente tenha menos chance de lesão também por isso. O sono tem impacto na regulação do nosso estresse, na regulação do cortisol, inclusive, né? Privação de sono e pessoas com insônia tem mais hipercortisolismo, tem mais ACTH, tem mais cortisol. Então, eles já geram um status inflamatório de pró-lesão, né, de mais risco de lesão. O sono reparador, ele otimiza também a coordenação motora, ele melhora a tomada de decisão, inclusive durante os treinos, né? São essenciais para o nosso desempenho e para a nossa performance hoje tão cobrada. Então, eu entendo que o sono ele é um facilitador da recuperação pós-exercício. E ele acaba, muitas vezes, sendo esse papel de reverter, né? Ele ocupa esse papel de reversão da fadiga física, da fadiga neuromuscular. Então, não dá para não contar com ele intacto. E a gente não pode esquecer de que o sono é fundamental, porque se a gente tem que ter tanto qualidade quanto quantidade, olhando para os critérios ali de sono reparador, né, para a gente definir um sono de qualidade, ele precisa ter quantidade adequada, que seria de 7 a 9 horas. Então, menos do que isso é risco, e mais do que isso também é risco, inclusive para doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, endócrino-metabólicas e de saúde mental. Então, esses 4 campos são menos protegidos quando eu saio dessa lacuna de 7 a 9 horas. Quanto mais, quanto menos é ruim. Mas ele também ele oferece um papel neuroprotetor do ponto de vista cardiovascular que é sensacional, né? A gente entende durante o sono tem redução de pressão arterial, né? Redução de débito cardíaco, redução de frequência cardíaca, o sistema nervoso parasimpático, principalmente durante o sono não REM profundo, né? O N3, ele fica mais estável. Então, reforço imunológico, é tanta coisa que o sono... Muita coisa, a gente vai abordar bastante isso ao longo, assim. São muitas variáveis, né, Gleison, André, envolvidas, né? E também não é à toa que a gente vê atletas profissionais que dormem muitas horas por dia, às vezes uma demanda maior, né? E tem uma atenção redobrada com esses pontos, dormem 9, 10 horas por dia, muitas vezes, então impacta muito a vida deles, né? E vocês sabem que eu, por alguns anos da minha vida, eu lembro que quando eu estava finalizando minha graduação, na época pleiteando ali uma vaga também no mestrado ali na USP e treinando triatlon e tudo mais, eu estava com uma rotina muito puxada de treinos, né? E eu estava de treinos e rotina estudantil também, e fazendo estágio e tudo mais, e eu dormia por volta de 5 horas ou até menos por noite, né? E eu lembro que eu me acostumei, né? Me acostumei com esse padrão de dormir pouco, e parei de reparar o quanto isso impactava negativamente na minha performance nos diferentes âmbitos da minha vida, né? Então, acho que fica também esse chamado para os ouvintes. Talvez haja pessoas ali nos ouvindo que pensem, eu durmo 4 horas, eu durmo 5, 6 horas por noite, eu estou me sentindo ótimo, né? E aí fica o convite para vocês ficarem aqui, ouvirem esse episódio até o fim e talvez depois fazerem algumas alterações na rotina de vocês, experimentarem aumentar um pouquinho a duração e a qualidade do sono de vocês, coisa que eu fiz lá no passado, e eu reparei o quanto eu estava sendo prejudicado pelas poucas horas de sono na minha vida, né? Levando essa rotina durante 2, 3 anos, eu me acostumei e parei de ter consciência do quanto era negativo para mim. Então fica essa reflexão aí também. E, Gleison, partindo para um ponto talvez um pouco mais técnico, né, da questão do sono, conta pra gente um pouquinho
essa questão das fases do sono, isso existe, não existe? O que é o sono mais profundo, o que é o superficial? Eu acho que essas fases têm uma alta correlação com a qualidade do sono, né? Então, se você pudesse explicar para a gente um pouquinho sobre as fases. É bem legal a gente entender aquilo que a gente estava falando exatamente sobre qualidade e quantidade, e é claro que a distribuição de sono ela é fundamental, né? O percentual de ocupação de cada fase do sono. Porque um sono reparador, ele teoricamente é composto de qualidade, e os critérios de qualidade são regularidade de sono. Então, é ideal que a gente tenha horários de dormir e de acordar sempre parecidos, para a gente evitar o jet lag social, que é aquele indivíduo que dorme de segunda a quinta no horário estabelecido, e na sexta e no sábado e no domingo, às vezes, ele dorme 2 da manhã. Então, regularidade de sono. Continuidade de sono. Quanto mais um sono fragmentado, pior é a qualidade desse sono, porque a fragmentação do sono interrompe, inclusive, a secreção hormonal e o equilíbrio, por exemplo, do sistema nervoso autônomo que acontece durante o sono. E também é importante a profundidade. Então, qualidade seria regularidade, continuidade e profundidade. E profundidade, a gente entra nessa análise de distribuição de estágios do sono. Nós temos duas grandes fases do sono, né? Um sono REM, em que a gente tem movimento ocular rápido e atonia muscular. É um sono de extrema importância, um sono muito ativo, um sono com ondas de menor amplitude e alta frequência, parecidos, inclusive, às vezes, com o sono da vigília, né? Com o sono do sono N1, né? O sono mais próximo da vigília, né? O iníciozinho do sono é uma onda pequenininha, né? Bem típica ali, onda serrilhada. Esse sono é um sono muito importante do ponto de vista de reparação, do ponto de vista de sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo, porque existe uma ativação muito grande ali, inclusive com entrada muito do sistema nervoso simpático também durante ele. Agora, o N3 do não REM, o N2 e o N1, e a gente falando do N3, porque ele é a menina dos olhos, né? Assim, é a fase do sono não REM, em que vai se dividir em 1 e 2, N1, N2 superficial e N3 sono profundo, em que a gente realmente tem, principalmente do ponto de vista endócrino metabólico, um sono muito representativo. E aí cada um vai ter uma variância, claro, para os adultos normais, a gente vai ter aí de 2 a 5% no N1, o N2 ocupa uma grande fase do sono, então a gente vai ter um percentual aí de 35% até 55%, ou 45% até 55% de sono N2. O N3 ele vai variar em torno de 13%, 15% a 23%, 25%, e o sono REM em torno de 20% a 25%. Ou seja, existe uma distribuição boa, entendendo tendência um pouquinho maior é de um sono mais superficial. Então, se eu somo N1, N2, eu fico ali com pelo menos 50% do meu tempo total de sono. E eu divido a outra metade com N3 e REM, como sendo também muito importantes, fundamentais, principalmente quando a gente fala do risco de lesão, né, do tempo de exaustão, inclusive de recuperação muscular, como a gente já colocou. Então, olhando para o sono de uma forma global, é isso que ele entrega para a gente. É importante que tenhamos fases entremeadas o tempo todo, porque a gente tem, em média, num tempo total de sono aí de 7 horas, 8 horas de sono que nós devemos ter por dia, a gente entende que eles entram com N1, N2, N3, REM, vários momentos desses ciclos. Cada ciclo dessas fases de sono vai durar em torno de 70 a 110 minutos. Então, percebe aqui, esses ciclos que em torno de 5 acabam tendo essas entradas de N1, N2, N3 e REM entremeados durante uma noite inteira. E a primeira metade da noite acaba tendo mais N3, a segunda metade da noite mais sono REM. Ô, Gleison, então, eu fiz uma brincadeira aqui sobre esse aspecto. Eu não costumo dormir com o meu relógio, mas de ontem para hoje eu dormi porque eu queria ver se ele serve para alguma coisa. Eu quero aproveitar para perguntar qual é a sua opinião sobre esses aparelhos e tal. E aí, assim, eu caprichei, eu dormi 9 horas essa noite. Ótimo. E aí a distribuição eu vou ler aqui, eu quero que você me fale, 1, se isso aqui serve para alguma coisa, e 2, se está adequado. Então ele pegou aqui 9 horas e 2 minutos de sono total. Só lembrar que de segunda para terça, hoje é quarta-feira, de segunda para terça eu dei plantão. Então eu tava bem cansado, eu fui dormir às 9h20. Deu 5 horas de sono leve. Não sei se isso aí, o sono leve é N1 e N2, é isso? Isso, perfeito. Perfeito.
Boa. Deu 2 horas e meia de sono REM e 1 hora só de sono profundo. É isso que eu queria saber, assim. Essa distribuição, e eu tive 2 despertares aqui por conta do meu filho, que aí deu 3 minutos acordado. Eu não sei como é que ele vê isso, né? Mas imagino que ele deve ver que eu tô me mexendo e tudo mais. Essa distribuição tá mais ou menos ok? Então 5 horas de leve, 2 horas e meia de REM e 1 hora e 10 mais ou menos de sono profundo. Vou só complementar. Desculpa, Gleison, só complementando a pergunta, o André também perguntou o que você acha desses dispositivos, né? No caso, o André usou o Garmin, né? Isso, exatamente. Isso. Se ele é legal, fidedigno, se não é, se existe algum outro aparelho ali, dispositivo ainda mais preciso nessa mensuração aí do sono. O Garmin assim, tem alguns aplicativos que, é claro, que melhoram muito o seu desempenho quando tem um vestível associado. Então, é diferente daquele padrão de sono no Wearable, que fica, por exemplo, no meu celular, do lado da minha cama, que vai monitorar o meu sono e até mesmo tentar estagiar sem que eu tenha nenhum vestível, né? Sem que eu tenha um relógio, um anel, por exemplo, como o Oura Ring, né? Como algum dispositivo em que eu estou vestido dele. Porque o relógio, por exemplo, ele acaba exercendo a função de um vestível, né, em que eu tenho um actígrafo, ou seja, o modelo actigrafia é um modelo de monitorização, principalmente de movimentação durante o sono. Então, ele estima que quando eu estou com sono REM, eu não tenho tônus muscular, então ele vai fazer uma análise presuntiva de que na atonia eu estou no REM. De certa forma, isso bate alguma coisa. Não é totalmente desconectado, mas a gente ainda está aquém de todos os dispositivos com uma maior certeza e em termos de precisão, principalmente para estagiamento de sono. Tanto que você percebe, André, que você tem uma desproporção de REM para N3. Né? Você teve 2 horas e meia de REM e 1 hora só de N3, teoricamente. É claro que o que eu entendo é que existem alguns dispositivos melhores. Então, por exemplo, alguns aparelhos da Samsung são melhores em estagiamento. Então, os estudos, e vários estudos já têm inclusive, publicações bem interessantes. Uma publicação recente fez análise comparativa de vários dispositivos com vestíveis, né? Então, wearables com vestível, né, de relógio na maioria das vezes, ou do Oura Ring, e a gente consegue realmente ter uma certa relação. Gleison, mas dá para a gente ter parâmetros como a gente tem numa polissonografia? Poxa, não chega a essa precisão diagnóstica, mas sim ter parâmetros mais grosseiros de quando aquilo sai muito fora do eixo, né? Então, quando não apresenta, por exemplo, sono profundo e não apresenta sono REM, provavelmente é porque o seu sono é mais agitado, porque você tem muitos movimentos. Então, se a gente quiser fazer uma análise mais fiel, lembrar sempre de estar com o vestível junto com o aplicativo. E aí tem alguns aplicativos, o Sleep Cycle é um aplicativo muito interessante. Esse é o que eu acabo recomendando quando o paciente pergunta, né, Gleison, mas tem algum que usar? Eu falei, tem. O Sleep Cycle é um aplicativo que faz uma análise mais criteriosa. Eu acho, mas ao mesmo tempo eu acho que a Apple tem avançado muito nisso e a Samsung está um passo à frente, mas o Garmin também é elogiado, inclusive nesse artigo que eu citei, que depois eu posso trazer exatamente a publicação dessa referência de análise comparativa. Legal. Eu já fiz a experiência de usar em plantão, né? Infelizmente eu dou plantão e muda bastante o padrão. Assim, então, assim, eu sei que não é... É aquela coisa, né? Não é para ser perfeito, né? Óbvio que a polissonografia é muito melhor, né? Óbvio. Por outro lado, não dá para usar polissonografia na sua vida comum, né? Então, assim, eu acho que não é assim, o melhor, o pior, depende do contexto, né? Eu já fiz essa experiência de usar durante plantão e, assim, a proporção de sono profundo, às vezes, é quase zero, né? Aquela coisa que você tá lá na UTI, toca o telefone, aí vai fazer tal coisa, aí levanta. Por mais que você ficou deitado, foi um plantão fácil, você ficou deitado 7 horas, você acorda no dia seguinte, parece que passou um trator, né? Por quê? Porque foi fragmentado, porque não aprofundou, né? Então, assim, eu já vi que tem uma capacidade legal, assim, de pelo menos grosseiramente ditar. Essa é a minha impressão pessoal, assim. É como se fosse um sono mais hiperalerta, um sono mais hipervigilante.
ter uma análise comparativa, grosseira, claro, mas é de um paciente, por exemplo, que sofre com insônia. Esse paciente, ele vive como se estivesse num plantão da UTI. Ele está sempre pronto para alguma coisa, ele está sempre em alerta, ele está sempre prevendo, tentando controlar, tentando antecipar alguma questão que possa acontecer. Esse é o sono quando a gente está de plantão. E uma coisa interessante também, André, no seu sono, é que você mediu isso no dia seguinte da sua privação de noite, por conta do plantão. E o que a gente vê muitas vezes é, inclusive, um aumento da densidade ou um aumento da quantidade de sono REM, como se fosse um rebote de REM para compensar uma redução de REM que você teve na noite anterior por privação. Então, eu até esperaria um sono REM um pouco mais robusto, uma vez que teve privação na noite anterior. Interessante, muito bom. Eu já reparei situações semelhantes comigo, depois de, por exemplo, ingerir álcool, né, à noite, assim, uma taça de vinho, por exemplo, eu vejo que o meu Garmin já dá uma medida aqui um pouquinho diferente, principalmente em estágios mais profundos do sono. Mais para frente a gente vai falar também aí sobre sono, sobre ingestão de álcool, de cafeína, né? Eu queria partir para um ponto aqui, Gleison, que é a questão de lesão, né, assim, lesão na corrida, eu sempre falo que é a pedra no sapato do corredor amador, né, a gente quer, principalmente quem está buscando uma performance, está buscando RP, está buscando melhorar, não é incomum, a gente trouxe estudos que mostram que até 80% dos corredores recreacionais vão ter lesões no intervalo de 1 ano. Então é uma coisa, assim, realmente relevante, né? Eu digo que tomara que... Talvez exista um corredor que nunca vai ter uma lesão na vida, mas, assim, é exceção, né? Assim, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, mas a grande maioria vai se deparar com lesões aqui e ali. E aí eu queria que você destrinchasse um pouquinho do ponto de vista se a gente tem uma evidência científica robusta em relação à prevenção de lesão e quais são os mecanismos fisiológicos que atuam de forma a prevenir lesão no corredor por meio do sono. A gente não tem dúvida de que o sono ruim aumenta o risco de lesão, por uma série de questões, tanto cognitivas quanto questões de regeneração e reparo tecidual, de uma forma global, que a gente já viu que o sono ocupa um lugar de destaque, né? Então, assim, o sono ruim ele vai aumentar a expressão de fator de degradação muscular e vai alterar também o relógio circadiano muscular, porque a gente não pode esquecer que nossos órgãos também têm relógios periféricos, sincronizadores, né, aliados ao nosso relógio mestre, né, ao nosso núcleo supraquiasmático, né, efeito luz e tudo isso que a gente já sabe que acaba sendo um relógio guia. Mas o que a gente entende é que, assim, o impacto, e aí tem muita evidência com relação a isso, o impacto da privação do sono ou o sono de curta duração. Então, por exemplo, estudos mostrando que sono menor do que 7 horas por noite, e aí tem um estudo bem interessante mostrando que esses indivíduos que dormiram 14 dias consecutivos com privação, eles aumentavam pelo menos em 2 vezes o risco de lesão musculoesquelética, ou seja, é aumentado o risco. Tem um outro estudo também com adolescentes mostrando o quanto que isso é amplo e o quanto que isso não vale somente para o adulto ou para o idoso, mas também para os adolescentes que teoricamente teriam inclusive maior necessidade de sono, né? Porque a gente sabe que o adolescente ele tem uma necessidade maior aí de 9, 10 horas ou até um pouquinho mais de horas de sono do que os adultos. Não é preguiça, né? Não é preguiça, né? É de atraso de fase que é natural da puberdade, da fase mesmo hormonal, bom, e de crescimento que esse indivíduo ocupa nesse período, é que esses adolescentes que, por exemplo, dormem menos que 8 horas, que teoricamente para a gente, adulto, acaba sendo dentro da faixa normal, também tem um risco de lesão pelo menos mais 2 vezes maior se eles dormirem menos do que 8 horas. Então, e olha que o efeito protetivo é tão interessante que se eles dormem mais do que 8 horas, eles reduzem quase 70% o risco de lesão. Então, a gente está falando de risco realmente de lesão, principalmente para alguns padrões que são mais perigosos. Então, qual é o padrão mais perigoso? Indiscutivelmente é o privado, ou seja, aquele indivíduo que tem um sono mais curto, aquele indivíduo que dorme menos do que 7 horas. E quanto menos ele dorme, teoricamente, isso pode aumentar
Então, é um padrão ruim que favorece lesão. Uhum. Um outro padrão também é aquele indivíduo que tem mais dificuldade para iniciar o sono, aquele indivíduo que tem uma latência muito grande para iniciar, porque isso também pode, de certa forma, reduzir o tempo total de sono. E um sono muito fragmentado. E aí é óbvio que a gente tem que olhar o porquê que ele tem um sono fragmentado, né? Será que ele tem apneia? Será que ele tem movimentos de perna? Será que ele tem bruxismo? Será que ele tem um lugar que ele dorme com pouca qualidade, com muita luz, Um com filho muito pequeno. barulho? Um filho pequeno, 8 vezes por noite, ou ele acorda várias vezes para ir ao banheiro, né? Porque ele acaba urinando muito à noite, ele faz noctúria, porque ele já tem um sono fragmentado, isso perpetua, né? Porque quanto mais fragmentação, menor secreção do ADH, né? Do antidiurético, e mais secreção e mais urina vai ter ali sendo produzida e mais fragmentação. Ou seja qual for o fator que esteja fragmentando o sono, vai gerar esse padrão de maior risco para lesão. Então, é indiscutível que a gente entenda essa relação. E aí, claro que as evidências mais robustas, elas vêm mostrando exatamente não só o efeito protetor do sono, quando ele tem qualidade e quantidade adequadas, mas principalmente quando a gente coloca esses pacientes submetidos à privação, porque acaba sendo um teste de fogo, né? Ou seja, indivíduos privados de sono vão ter maior risco de lesão e menor chance de precisão. Por exemplo, tem estudos muito interessantes mostrando o quanto que dormir um pouco mais, e em termos de qualidade e quantidade, comparando, por exemplo, em tenistas que melhoraram precisão de saque, diminuíram riscos de saque. Então isso é sensacional, né? Você vê, caramba, é muita coisa que mostra o quanto que a gente tem, né, nesses efeitos de promoção de qualidade de treino e proteção, né, nos treinos, o quanto que um sono adequado é fundamental, e os efeitos negativos da privação do sono, né, então, de tempo de reação, de precisão, de vigor físico, inclusive, vigor físico, de resistência, tudo isso tem impacto no indivíduo privado. Mas não só isso. Então, a gente não está falando só de questões físicas, a gente está falando também de funções cognitivas, né? Então, Sim. indivíduos que têm pior julgamento, que têm pior tomada de decisão, que para trocar a bola ou jogar a bola, ou se eu vou até o gol, se eu vou trocar a bola aqui, eu demoro mais para processar isso, se eu dormi mal nas noites anteriores. Então, é muito interessante o quanto que um sono bom pode realmente devolver para a gente, inclusive maior eficácia nos treinos, né? E menor risco de lesão. Ô, Gleison, eu tenho uma dúvida, rapidinho, Murilo, só para pegar esse gancho aqui. Que é o seguinte, eu entendo assim, vamos supor, imagina um corredor ou um atleta de qualquer outra esfera, que ele tem ali um padrãozinho, ele dorme 7 horas por noite. Mas aí, vamos supor, no sábado ele faz um treino longo lá, corre 30 quilômetros. Faz sentido nesse dia ele falar, caramba, corri 30 quilômetros, em vez de dormir 7, vou tentar dormir 9. É interessante ou ele não tem que ter essa preocupação? Se ele tá dormindo 7 horas toda noite, em tese ele tá tudo bem, vai dar certo do mesmo jeito. A gente consegue ter essa individualidade, assim, você conseguir meio que individualizar o seu padrão de sono a depender do nível de esforço físico? Personalização é a palavra do dia, né? Em tudo. Então, eu acredito que isso seja muito importante e significativo, porque, inclusive, tem alguns estudos mostrando que a reserva de sono é assim, ó, já sabendo que o indivíduo é ansioso, já sabendo que o indivíduo no pré-prova vai dormir menos, eu posso fazer reservas de sono prévias. E aí tem alguns querendo sugerir que isso possa realmente fazer sentido em termos de proteção de lesão e desempenho no dia da prova, principalmente no perfil de indivíduos mais ansiosos. A gente não pode esquecer que, assim, o sono, como eu falei inicialmente, né, ele impacta no favorecimento de melhor síntese proteica, de reposição de glicogênio muscular e hepático, de modulação de resposta inflamatória. Caramba, o sono ele é muito potente. E então, claro que um cochilo pós-treino longo, ou um reparo maior de sono para esse indivíduo pode fazer sentido. Sempre individualmente, né? Assim, eu acho que sempre individualizando o cuidado e a orientação. Porque pode ser que esse indivíduo, dormindo 7 horas por dia, durma bem, com qualidade e quantidade adequadas, e não tenha nenhum impacto, sabe? Então, eu não consigo
vocês com clareza se eu adotar essa reserva de sono para todo mundo, vai fazer sentido. Mas, para alguns, talvez o faça. Então, eu acho que nada como experimentar. O que você sentiu nesse dia que você tirou 30, 40 minutos de cochilo pós-prova? Foi bom? Você recuperou melhor para o dia seguinte? Ou mesmo o restante do seu dia foi melhor? Foi. Então, talvez para você essa estratégia seja interessante. Legal. E Gleison, então a gente pode afirmar com certa certeza, né, de que o sono ele pode ser um grande diferencial para a performance de atletas amadores, profissionais, é um grande ponto ali de importância, né? E você mencionou a questão também dos benefícios cognitivos, né? Os impactos não só físicos, mas também cognitivos, e aí também tem uma forte correlação também com a aprendizagem, né, motora, com a aprendizagem de modo geral. Então, as pessoas que estão aprendendo um novo esporte, quando a gente fala em crianças, adolescentes, até adultos também, tem um forte impacto na questão de aprendizagem, né, de novas habilidades. Acho isso bem interessante. Eu conto muito, até no consultório eu falo muito sobre essa história de privação, porque eu me lembro que hoje eu não faço mais mountain bike, mas eu fiz mountain bike muito tempo, e aqui na minha região é uma região muito boa de mountain bike, fiz downhill um tempo também, mas a gente vai ficando velho, vai ficando mais medroso, né? E aí, hoje eu nem faço mais downhill de jeito nenhum, mas assim, já fiz há algum tempo. E aí eu me lembro que a única vez que eu caí foi numa noite de privação. Era um sábado pela manhã, a gente ia sair 4:30 da manhã para pedalar na serra, e aí eu fui dormir 2 da manhã. Eu dormi 3 horas nessa noite, 2 horas e meia, sabe? Só que eu tinha combinado com alguns amigos para a gente ir, e aí eu falei, não vou dar negativo, eu vou. E aí eu fui. Eu fiz o mesmo caminho que eu fazia sempre, e eu caí numa curva que eu não imaginei como que eu pudesse cair. É óbvio que assim, é uma casualidade, né, assim, mas depois eu fiquei refletindo o quanto que aquilo de ter dormido nem 3 horas certamente deve ter sido porque eu nunca tive um tombo naquele nível de complexidade, né, assim. E tudo ralado na lateral toda. Bom, só não fraturei nada porque realmente era terra, então, bom, não tinha nada mais grave. Mas, assim, só para vocês entenderem o quanto que eu realmente entendo e compreendo que a privação de sono ela é um fator que a gente precisa evitar quando a gente está, mesmo, né, no atleta recreacional, né, nesse indivíduo que está tá fazendo atividade ali de forma recreativa e no indivíduo, principalmente, que busca uma performance e é um profissional. Perfeito. Muito interessante essa. Desculpa, André, mas muito interessante essa história que você mencionou. É claro que pode ter a casualidade ali envolvida, mas não é à toa, né, Gleison? Que, por exemplo, em várias profissões se discute jornadas de trabalho, né? Em pilotos de avião, caminhoneiros, etc., que muitas vezes se encontra, né, uma certa correlação com jornada de trabalho muito longas, privação de sono e acidentes, né, nessas profissões, e né? profissionais Isso é bem... de saúde também. Também, Sim, exato. Na mas tomada de decisão, imagina, um médico, a margem de erro, né, de diagnóstico, de tomada de decisões ali no consultório, né, num plantão, etc. É bem bacana isso. E Gleison, quando a gente fala, me surgiu uma dúvida, que quando você fala em privação de sono, e aí também mencionou estudos, né, que analisam o impacto da privação de sono em diferentes âmbitos. O que seria uma privação de sono? Por exemplo, eu sou um indivíduo que atualmente durmo 7 horas e meia por noite. Uma noite mal dormida, por exemplo, dormir 4 horas uma noite, isso já é considerado privação de sono. De certa forma, isso já me impacta diretamente, como nesse exemplo que você citou no tombo da bike, ou os impactos mais significativos começam a surgir depois de um X número de noites mal dormidas? A gente tem essa resposta? Então, a privação ela pode ser aguda ou crônica. Tá. A privação aguda do sono ela já vai impactar do ponto de vista de saúde cardiovascular, do ponto de vista neurocognitivo e do ponto de vista de saúde mental. Do ponto de vista metabólico, endócrino metabólico também. Então, só para a gente tentar resumir isso, uma noite de privação de sono faz alteração de grelina e leptina, então eu tenho aumento de orexígeno e redução de anorexígeno, então eu vou ter redução da ação da leptina, e isso vai fazer com que eu tenha menos saciedade, e aí isso vai obrigatoriamente, em uma noite de privação de sono, eu vou, no dia seguinte, ter mais vontade de comer alimentos palatáveis, principalmente mais ricos em carboidrato, doces e também gorduras.
Então, só isso já impacta uma noite. Uma noite de privação, tem vários estudos mostrando que a gente tem, inclusive, déficit celular linfocitário. Então, algumas populações linfocitárias também vão ter redução da sua produção e da sua manutenção de viabilidade celular. Ou seja, a gente tem impacto em alguns outros estudos também com relação em relação à imunidade. Inclusive, na época da pandemia, saiu um estudo muito interessante mostrando que aqueles indivíduos que eram vacinados, que recebiam as vacinas da Covid, em dias de privação de sono, em noites anteriores de privação, respondiam pior à produção de anticorpos. Então, isso é uma relação direta. O repouso cardiovascular do sistema nervoso autônomo também não acontece de forma tão adequada, então a gente vai ter mais cortisol, a gente vai ter mais status hiperadrenérgico. Então, a gente vai ter menor variabilidade de frequência cardíaca e vai ter mais risco de eventos cardiovasculares em uma noite de privação. A gente vai ter também menor atenção, menor coordenação, melhor adaptação ao treino, óbvio, porque eu tenho menos velocidade de reação, eu tenho menor resiliência mental, inclusive. Eu corro menos se eu dormir pouco na noite anterior. A gente está falando de privação aguda. Agora, pega isso, só isso que a gente falou até agora, e joga num actígrafo, numa actigrafia, em que vai dizer para a gente, nos últimos 14 dias desse paciente, porque a actigrafia é um método complementar que pode ser utilizado para a gente fazer essa medição da privação crônica de sono, a gente vai ver lá em 7 dias ou em 14 dias o impacto que esse indivíduo teve de redução adequada, de redução do sono adequado dele, que seria de no mínimo 7 horas. O quanto que ele ficou em déficit diário, o quanto que ele ficou em déficit semanal de sono. E é irrecuperável, entende? Que é aquela coisa, eu vou compensar no sábado e no domingo, que eu vou dormir até as 10 da manhã. Você vai tornar o sono, então você vai fazer o que a gente vai chamar mesmo desse jet lag social no final de semana, e isso vai impactar na desregulação circadiana, e tem um monte de estudo mostrando que desregulação circadiana ocupa um lugar central. Inclusive, agora de manhã, eu estava lendo um artigo que saiu agora, bem recente, sobre risco de desregulação circadiana com um fator de risco para doenças neurodegenerativas, principalmente doenças demenciais. Ou seja, não dá para a gente contar com a privação. Byung-Chul Han, que é um filósofo, e fala muito sobre, e tem um livro que é o Capitalismo e os Fins do Sono, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, o quanto que a gente precisa realmente valorizar e respeitar o sono, porque ele é um lugar, ele ocupa um lugar de destaque na manutenção da nossa saúde. Lá no Super Sono, no livro, eu escrevo: o sono é uma necessidade biológica inegociável, ou seja, negocie o horário de entrada e saída do trabalho, negocie o atraso na busca dos filhos da escola, negocie tudo, menos o sono. Muito bom, muito bom. Isso perfeito. Assim, eu tive uma experiência recente com o meu filho, que agora está dormindo um pouco melhor, e assim, a privação crônica, ela é assim, qualquer privação é ruim, Então, por exemplo, eu que dei plantão ontem, na verdade eu dei plantão na segunda, terça-feira, eu percebi todos esses sintomas. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, assim, acho que eu tenho uma autopercepção, assim, então eu percebo, assim, em tudo é mais difícil. Passar um café é mais difícil. Assim, é impressionante o impacto, e eu sinto isso muito claramente. Ou seja, a aguda é péssima, mas a crônica é muito pior. É que nem você... Vou dar um exemplo tosco aqui, mas encher a cara numa festa de casamento, no dia seguinte você vai acordar acabado. Vai ser ruim. Agora, aí se você bebe todo dia, é muito pior. Então, assim, as duas coisas são ruins. Acho que... Para ficar muito claro, assim, privação crônica de sono, ela aumenta o risco de pelo menos 3 condições, que são condições de doenças crônicas não transmissíveis: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade. Isso já está muito estabelecido na literatura há muitos anos. Então, essas 3 condições, que são o nosso grande terror, porque a gente acaba percebendo que elas estão entremeadas o tempo todo na nossa rotina diária, de cuidadores de saúde, que a privação crônica, o risco desse indivíduo privado cronicamente dessas 3 condições é absurdamente alto. Bom, Gleison, e aí só para a gente finalizar, então, assim, já está claro aí papel cognitivo, papel de prevenção de lesão, e obviamente eu já sei o que você vai falar, mas então,
Agora falando de recuperação muscular, de adaptação ao treinamento. Qual é o papel do sono? Porque a gente sempre fala aqui, né, que o treinamento de curto prazo ele é um detrator de performance. Se você pega um dia, vai lá, corre 30 quilômetros, quando você terminar esse treino, você vai correr pior, porque você acabou de fazer um estresse, você levou o seu corpo ali a uma certa fadiga, você gerou fadiga, você fez microlesões e tudo mais, você consumiu estoques de glicogênio. O que a gente quer não é esse efeito de curto prazo. O que a gente quer é que esse treinamento, no médio prazo e principalmente de forma consistente, leve à adaptação e ganho de performance. Dentro dessa lógica aqui, qual é o papel do sono? A gente não pode esquecer do papel do sono também na questão endócrino-metabólica, né? E aí eu acho que resgatar isso talvez, porque isso também, óbvio, que vai interferir na síntese proteica, na reposição de glicogênio. Por exemplo, durante o sono a gente tem secreção, e principalmente no N3 do não-REM, né, no sono profundo do não-REM, a gente tem secreção do GH. O GH, por exemplo, a janela de secreção do GH é nas primeiras horas do sono. E principalmente, geralmente coincidente com o N3, né, do não-REM. Então, assim, a gente em média 80, 60, 90 minutos depois do início do sono, e aí isso vai durar em torno de 2 horas, essa secreção de GH, ela alcança o seu pico máximo. E a gente sabe o quanto de efeito anabólico o GH tem. Efeito, inclusive, protetivo, né? Então, indiscutivelmente, esse hormônio que favorece recuperação, que melhora a adaptabilidade e reduz risco, por exemplo, de lesão e melhora a performance nos treinos e manutenção disso, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista anabólico, o GH é fundamental. E se eu não tenho sono profundo, e se eu tenho pouco N3, por exemplo, eu tenho menos secreção de GH. Gleison, mas é só do GH que eu estou falando? Não. A gente já falou aqui, no paciente privado, ele vai ter mais cortisol, né, mais ACTH, mais estresse inflamatório, mais ambiente inflamatório pró-lesão. Então, a gente também sabe que o cortisol, ele tem o seu pico lá de secreção na primeira hora da manhã, né, nas primeiras horas ali da manhã, e com pico máximo talvez em torno de 8 da manhã, mas o papel da noite perfeita não, o papel da noite adequada, de um sono adequado, fundamental para esse equilíbrio, inclusive do próprio cortisol. Mas também não é só isso. A gente tem prolactina, a gente tem o TSH, a gente tem a testo. A gente está vendo tanta gente usando testosterona. E o que eu vejo muito aqui, não sei se é uma realidade de vocês, mas é o indivíduo fazendo reposição de testosterona sem perguntar como é que o indivíduo dorme. E sem lembrar que é durante a noite, e principalmente, né, nas primeiras horas da manhã, talvez em torno de 8 da manhã, que a gente vai ter o pico maior de secreção de testo. Sendo que se o indivíduo tem um sono fragmentado ou um sono muito curto, a secreção de testo é menor. Ou seja, muitos indivíduos evoluem com hipogonadismo laboratorial e funcional porque eles dormem mal, ou porque eles têm apneia obstrutiva do sono, ou porque eles têm insônia, ou porque eles são privados. E aí o que a gente vê muita gente fazendo é repõe testo e depois nem lembra de avaliar o sono. Esse indivíduo dorme. É o caminho mais fácil, né? É aquela coisa da pílula mágica, né? Eu entendo que o papel ouro do sono é muito esse papel endócrino metabólico, sabe? Ocupar esse lugar da própria leptina e grelina que a gente estava conversando, ou seja, um sono desorganizado, um privado ou fragmentado, ele vai também ter impacto na secreção de leptina, né? Que é esse agente de saciedade. Sim. É importante para a nossa regulação, inclusive metabólica, para ganho de peso e para manutenção. Com certeza. Ô Gleison, deixa eu só fazer então um papel aqui de tradução, que grande parte do nosso público não é da área da saúde, né? Então, assim, o cortisol é o conhecido hormônio do estresse aí, né? Aquela coisa daquele mecanismo de fuga, né? Então, assim, você tá ali, você tá na natureza, apareceu um tigre. Vamos fugir, sistema simpático. Então, assim, é uma coisa entre muito cuidado, porque não é bem isso, ele tem o seu papel, mas assim, você estaria numa coisa mais inflamatória. Isso é muito cuidado com essa palavra, porque pode parecer que o cortisol é vilão. Ele não é vilão, ele tem o seu papel, né? Mas assim, em tese, isso sim, em excesso, você vai para um lugar de mais inflamação, de mais sistema nervoso simpático, né? O GH é o hormônio de crescimento. Então, hormônio anabólico. O que quer dizer anabólico?
você vai estimular a síntese proteica. Então você vai justamente o que você quer. Você está fazendo atividade física porque você está fazendo academia porque você quer ficar bonito, porque você quer ter ganho de massa muscular, porque você quer melhorar seu metabolismo. Então a secreção do GH, vamos dizer assim, é o hormônio anabolizante natural e sem os efeitos colaterais dos anabolizantes que são administrados de forma exógena, né? Então a leptina e a grelina são hormônios que atuam aí na saciedade. O que é isso? Eu posso falar, mais uma vez, usando o meu exemplo. Eu dou plantão, eu não sou uma pessoa que como doce. De repente, você acorda um dia e você olha uma barrinha de chocolate, que normalmente eu nem penso na barra de chocolate numa terça-feira. De repente, você vai lá e você tá olhando para a barra de chocolate. Você fala, nossa, o que aconteceu? Dormi mal, é isso, entendeu? Então, assim, são toda uma sequência de hormônios que são liberados ali, que são regulatórios, vão te colocar no lugar de normalidade e vão permitir que o seu corpo, do ponto de vista, desencadeie os processos necessários para que você se recupere, para que você se adapte, para que você esteja pronto para a próxima sessão de treino ou, eventualmente, para a sua prova no final de um ciclo de treinamento. Então, é todo um aparato hormonal sensacional, né? Acho que todo mundo que é médico, educador físico, como Murilo, acho que tem que ter, se não tem, tá na profissão errada. Tem que ter um certo fascínio por essa engenharia metabólica sensacional que faz com que a gente consiga se adaptar, né? E tudo isso é meio que todo esse sistema toma uma rasteira, basicamente, quando você não dorme de forma adequada, assim, né? Então, isso é muito interessante. Você sabe que recentemente eu tive um paciente que chegou e eu fui ver, ele estava com uma testosterona completamente fora do normal, muito acima. E aí você já sabe, né? Eu olhei aquilo e falei, você está fazendo alguma reposição? Ah, estou tomando testosterona. E aí, por que você está tomando? Exatamente, isso não tinha a menor indicação, as indicações são bem precisas, né? Não é minha área de atuação, minha esposa que é endocrinologista que fala mais sobre isso. Mas assim, e aí você vai ver, mas o que você vai fazer? Ah, não, eu tô trabalhando à noite praticamente todos os dias. À noite e de dia. Então o cara tava assim, trabalha 24, fica em casa 8 horas, trabalha 24, fica em casa 8 horas, e aí de repente ele vai num médico X, dose a testosterona, tá baixo. Ah, então vou repor testosterona. E assim, né? Com as consequências da reposição inadequada, né? Então assim, a gente como sociedade está caminhando para um lugar em que assim, tô com sono, a gente até pode abordar isso. Então, toma um benzodiazepínico, que é o famoso Rivotril. Quer dizer, não consigo dormir, toma um benzodiazepínico. Ah, tô com sono, toma uma cafeína. E aí tá sempre querendo um agente externo para regular e não, infelizmente, a gente sabe que não é por aí. A gente pode abordar isso daqui para frente, né? Mas enfim. Vai lá, Murilo. Boa. André, eu tenho só 2, 3 pontos aqui, duas, 3 perguntinhas bem rápidas para o Gleison antes da gente passar para o próximo bloco. Gleison, você mencionou lá no começo que a quantidade, né, a duração ideal do sono de um adulto estaria entre 7 e 9 horas, né? E dentro dessa faixa a gente obviamente tem essas variações por conta de necessidades individuais, seja geneticamente determinado, seja pela rotina da pessoa, né, hábitos de treino, de exercício, de trabalho, etc. Há pessoas que fogem dessa curva, assim, por exemplo, adultos que têm necessidade de sono muito fora ali do padrão de 10, 12 horas, ou os adultos que dormem 10, 12 horas por noite são pessoas disfuncionais e que precisam de um certo tratamento também, ou não? Há essas pessoas que são exceções. E aí uma outra pergunta complementar a essa é a questão da evolução da necessidade do sono ao longo da vida, né? Você mencionou os adolescentes tendo uma necessidade maior de sono, 10, 11 horas aproximadamente, e ao longo da vida, pelo que eu entendo, a gente tem uma diminuição, né? Um idoso, às vezes dorme 5 horas e está excelente, né? Então, realmente há esse declínio dessa necessidade. Bom, primeiro com relação à necessidade, é muito interessante porque a curva etária e a sua relação com o sono, ela é realmente de um tempo de sono muito grande no recém-nascido, no primeiro ano de vida principalmente, vai caindo à medida que esse bebê, essa criança vai crescendo, e até que ela atinge ali, né, a fase pré-escolar em que o sono fica em torno de 8 horas, né, um padrão normal de sono. Depois ele volta a subir na adolescência, então ela atinge aí 10, 11 horas de sono como sendo a média ideal.
porque é realmente necessário para a recuperação desse indivíduo que está em ebulição hormonal e todos os fenômenos ali relacionados. E aí, depois que ele atinge os 18, 17, 18, 19, ele volta para um padrão de 7 a 9 horas, que é o padrão ideal. O que acaba acontecendo é, com o avançar da idade, e principalmente depois dos 50 anos, uma redução da secreção progressiva da melatonina, que é um regulador do ritmo biológico, né? A gente fala, melatonina não é o hormônio do sono. Melatonina é o marcador biológico de sono. E aí é ele que faz a indução, teoricamente, junto com a adenosina, que é secretada durante o dia, acumulada durante o dia, que junto com esse mecanismo homeostático do sono e com essa pressão dessas duas substâncias, a gente vai ter um sono e, na verdade, também deve ficar em torno de 7 horas no idoso, idealmente. Só que o que acontece no idoso é o que acontece muito no bebê. Às vezes, eu não tenho mais um sono monofásico, um sono só de uma noite inteira. Eu acabo no idoso. E no bebê, tendo oportunidades de sono durante o dia também. Então, é interessante que, por exemplo, esse paciente acima, principalmente dos 60 anos, que vai ter 5 horas de sono, que ele complemente o sono de dia e tenha mais 1 1h30, ou 2 horas de sono durante o dia. Então, não tem problema nenhum nisso, porque os cochilos são importantes e, principalmente nessa faixa etária, ele sim tem fator protetor. Tem fator protetor, inclusive, para os adultos jovens, né? Cochilos têm fatores protetivos já bem descritos em uma série de artigos e principalmente em algumas comunidades que já o praticam de forma até, inclusive, sociocultural, né? Muito enraizadas. Então, eu acho que essa dinâmica ela é bem interessante de entender, né? Como é que existe essa variabilidade, mas sempre tentando buscar uma homogeneidade de 7 a 9 horas. Agora, com relação àqueles diferentes, vamos pensar assim, o mais comum é a gente fazer a análise de cronotipo e entender que você é um matutino, um intermediário ou um vespertino. Dividindo em 5 cronotipos, eu tenho o matutino raiz, que a gente vai chamar de matutino extremo, o matutino, o intermediário, que é a maioria da população, que vai viver de acordo com as regras socioculturais da nossa humanidade, o vespertino e o vespertino extremo. Quem é o vespertino extremo? É o que quer dormir às 2, 3 da manhã, mas que precisa acordar às 10, 11. Esse talvez tenha mais dificuldade para se organizar. Eu sempre falei, estava falando agora num grupo que eu tenho de médicos não especialistas em sono no WhatsApp, e a gente discute muitos casos clínicos, artigos científicos relacionados a sono, exatamente para esse público que é médico e que quer entender mais de sono e tal. E a gente estava discutindo exatamente isso. O quanto que existe uma variabilidade natural e o cronotipo é muito importante porque talvez esses pacientes, essas pessoas que tendem a trabalhar à noite, se eles forem de um cronotipo vespertino mais extremo, pode ser que eles sofram menos do que um matutino ou um intermediário nessa ocupação laboral. Isso é um ponto. Agora, uma outra questão relacionada também a fenômeno de cronotipo, né, relacionado à tendência genética, é se você é um dormidor curto ou se você é um dormidor longo. Então, existe sim um perfil de indivíduos que dormem 5, 6 horas e não vão ter tanto impacto fisiológico de uma noite ocupada, teoricamente, para mim. Se eu durmo menos que 7 horas, acabou meu dia. Eu fico mal-humorado, irritado, como muito mais doce, é natural. E mais uma outra, né, fico sonolento, é ruim. Mas também tem o dormidor longo, que é aquele indivíduo que precisa dormir 9, 10 horas. Gleison é a maioria? Não é a maioria. A maioria dessas pessoas, elas estão sim com distúrbio de ritmo circadiano. Ou seja, elas precisam organizar e alinhar o cronotipo delas com as necessidades socioculturais, né, obrigatórias dela ali, que ela tem, né, uma funcionalidade que ocupa. Então, mas pode ser natural do indivíduo ser um dormidor curto ou ser um dormidor longo? Pode. E aí vale a pena a gente, de novo, fazer essa medicina mais personalizada e entender a dinâmica de cada um. Sempre foi assim? Não. Eu comecei a ser assim depois que eu virei adulto, né? Assim, depois que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Isso não era assim. Não era assim. Então, hoje você está escolhendo se privar de sono. Você não é um dormidor. Você sempre dormiu o quê? 8 horas? Sempre dormiu 8 horas. Poxa, e agora você está dormindo 5? Perfeito. Então, E assim, não é a sua raiz, né?
Mas então, para aquela pessoa que, vamos supor, que dorme 6 horas, e a pessoa... Esse é um ponto que eu quero saber, assim. Os sintomas de privação de sono, então, a irritabilidade, a descoordenação motora, eles são suficientes para a gente poder guiar? Então, por exemplo, aquela pessoa que dorme 6 horas e fala, não, eu tô bem. Mas será que, por mais que ele esteja bem, se ela dormisse 7, ela não estaria colhendo outros benefícios que não são tão evidentes do ponto de vista de sintomas? Essa é uma dúvida que eu tenho. Perfeito, exatamente isso. Por quê? Porque, na verdade, os sintomas da privação crônica de sono, ela às vezes são sutis, principalmente em indivíduos menores de 30 anos. Uhum. A gente começa a sentir mais efeitos da privação a partir dos 30, 35 anos. Tanto que, se a gente conversar, e eu falo por mim, mas eu canso de falar sobre isso nas palestras, nas consultas, e aí o que eu percebo eu aguentava ficar acordado a noite inteira, Gleison, hoje eu não consigo mais. Uhum. Eu tolerava muito melhor dormir 3 da manhã e no dia seguinte tá normal. Hoje, se eu durmo 3 da manhã, no dia seguinte eu não sou ninguém. Uhum. Mesmo acordando tarde. Então, a gente entende que o ideal é, claro, a gente respeitar a sua fisiologia, mas tentar buscar também sintomas mais sutis, como, por exemplo, uma desatenção, uma concentração pior, uma memorização pior, ou uma labilidade emocional, uma irritabilidade. O sono inteiro e íntegro é de um jeito, e numa noite de privação é de outro jeito. Então, acho que vale muito a pena buscar essa sintomatologia mais fina, mais sutil, que não está tão clara. Muito bom. Perfeito. Não, porque às vezes o paciente faz hipertensão no dia seguinte, numa privação aguda, ou fica cárdico no dia seguinte, numa privação aguda. Isso é assintomático, né? E às vezes é assintomático. Legal. Bom, antes de a gente continuar, eu quero convidar todo mundo que está acompanhando a gente, se estiver acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal. A gente está aí tentando aumentar o número de inscritos no YouTube. A gente tem muitos mais seguidores no Instagram, muito mais seguidores no Spotify. Então, se você acompanha a gente, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. É uma métrica importante para a gente. Se acompanha pelo Spotify, siga a gente no Spotify também. Compartilha esse episódio com aquele seu amigo corredor ou com aquela pessoa que não está dormindo bem ou aquela pessoa que acorda às 4 da manhã e fala, dormia para os fracos. Então, temos aí outro público aí para você compartilhar, ajudar o nosso projeto que é independente. Não se esqueça de acompanhar a gente também pelo Instagram, onde a gente tem conteúdos inéditos que vão além desse podcast, conteúdos no formato do Instagram, vídeos curtos, que a gente tem o desafio de conseguir trazer conteúdo relevante em 1 minuto e meio. Esse é o desafio que o Instagram nos impõe e que a gente encara aí com muita dedicação e carinho para trazer o melhor para os nossos ouvintes. E para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, não se esqueça que nós temos o nosso Apoia-se, aonde você pode contribuir com o preço de um pão na chapa e uma média, você ajuda esse projeto completamente independente a ficar de pé. E além disso, também vai ter acesso aos nossos episódios bônus mensais para apoiadores. E aí eu quero abrir também para quem não segue o Gleison. Então fala pra gente as redes sociais, aonde a gente consegue comprar o livro. Eu vou comprar o livro, não deu tempo de ler, mas eu vou comprar, vou ler. Fala as suas redes sociais, onde o pessoal consegue conhecer melhor o seu trabalho, Gleison. Eu tô mais forte no Instagram mesmo, né? Mais presente ali, eu produzo conteúdo quase todos os dias. E a DR, Gleison Guimarães, tudo junto. Tem o da clínica também, que é clínica Gleison Guimarães, que é um outro Instagram, mas que eu acabo sendo mais pneumologista lá na clínica. E médico do sono no DR Gleison. Tem o YouTube também, né, que é o mesmo, né, o DR Gleison. E a gente tem o livro Super Sono, né? O livro Super Sono fez 2 anos que eu escrevi, junto à editora Gente. E é um livro muito que eu acabo indicando para os pacientes, né, para as pessoas que querem aprender mais sobre o sono, que querem entender as skills, as sleep skills, né, então as habilidades para sono. Como é que eu faço para dormir melhor? Como é que eu faço para ter um preparo de sono melhor? Como que eu faço para respeitar melhor o meu sono e ter mais benefícios de um sono reparador? Então, tudo isso eu escrevo por lá. São 113 referências bibliográficas de alto valor, mas traduzidas para a leitura do nosso público geral. Porque exatamente a ideia é promover saúde de sono. Maravilha. Legal. Muito bom. Também vou ler esse livro com certeza. E eu acho tão bacana, né? Quando alguém da área mais
da área da saúde, né, traduz, né, conhecimento científico para um público mais leigo, um público que não é da área, é um baita desafio, né? 113 referências traduzidas ali para um vocabulário mais palatável, né? É um super desafio. Com certeza lerei também o seu livro, Gleison. E vamos lá, a gente já falou, né, aqui já ficou mais do que claro a importância, né, do sono, e há pouco, né, na verdade já há alguns anos já começou-se a se falar sobre um termo, né, higiene do sono, né? Gleison, explica pra gente o que é a higiene do sono, quais são os pilares da higiene do sono e como que ela pode impactar a qualidade, né, propriamente dita do sono. Higiene do sono, na verdade, nada mais é do que uma estratégia simples de orientação para que a gente consiga melhorar a qualidade do nosso sono e, claro, quantidade do nosso sono, com base em algumas atitudes, com base em algumas tomadas de decisão. Tudo na vida é decisão, né? E até para melhorar o sono, a gente tem um nome, que é a higiene do sono, para que a gente consiga ajustar algumas coisas que podem estar desajustadas, né? Então, com relação à higiene do sono, o que a gente tem de forma muito contundente, cada vez ganha mais força, é que, primeiro, a gente precisa falar muito sobre sono, trazer a importância do sono na saúde global e na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, na prevenção de outras doenças muito significativas para a humanidade, de uma forma geral. Então, sempre envolve um pouco de psicoeducação, né? Sempre envolve um pouco de orientação. Poxa, você sabe que o seu sono é muito importante? Você sabe que é um terço da sua vida e que você precisa olhar para isso de forma mais caprichosa, de forma mais cuidadosa? E aí existem algumas regras que são bem interessantes e simples, que podem sim ajudar demais, e a gente só precisa acreditar que elas podem realmente ajudar. Que é, como a gente falou durante a conversa aqui, manter regularidade de sono. Então, horários regulares para dormir e para despertar durante todos os dias da semana é muito importante. Tem um papel muito forte, principalmente nos últimos 5 anos, o que a gente tem falado sobre regularidade de sono é fundamental a gente entender que a gente precisa ter realmente esses horários mais estabelecidos. O segundo é a gente respeitar esse momento pré-sono, ou seja, o sono não é um botão em que eu vou apertar e ele vai aparecer. O sono é um processo que acontece durante o dia, né? Envolve a secreção de algumas substâncias, envolve o que eu fiz durante o meu dia, e por isso eu preciso ter dias mais ativos, dias mais ricos de interação cognitiva, comportamental, ter mais cuidado com os meus pensamentos, os meus sentimentos e, com isso, os meus comportamentos, porque o que a minha mente produz também pode impactar no meu sono. Sabendo disso, eu tenho que criar um movimento de facilitação, não só interna, ou seja, para que a minha cabeça, a minha mente não produza conteúdos alarmantes, hiperativos, eufóricos, às vezes, né? Exatamente, porque entendendo que se isso acontece pré-sono, isso vai distanciar o início do sono e vai, inclusive, impactar na duração do sono e na qualidade do sono. Ou seja, pessoas que têm mais hiperatividade, pessoas que são mais hiperalertas, são mais cuidadores, são mais vigilantes e hipervigilantes, essas pessoas dormem pior porque aprofundam menos o sono, fragmentam mais o sono. Ou seja, o que significa isso? Eu tenho que cuidar do meu ambiente interno e do meu ambiente externo. O ambiente externo, dentro da higiene do sono, que também é um fator interessante, é a gente criar um ambiente escuro, e o ideal sim é que seja luz totalmente ausente. Eu até fiz um vídeo essa semana perguntando qual é a luz da lâmpada ideal, né? Assim, qual seria? Azul, amarelo, verde, vermelho, e todo mundo botou azul. Eu falei, não, azul de jeito nenhum. Vermelho, talvez seja melhor, mas nenhuma, porque o ideal é nenhuma. Né? Então, o ambiente tem que ser escuro, o ambiente deve ser silencioso, o ambiente deve ser confortável, o ambiente deve ter temperatura adequada, isso é o ideal, para que a gente corra, né? Para que a gente não tenha ambientes que a gente chama desertos do sono. O Harari Hatarian, ele descreve isso de uma forma bastante emblemática, o quanto que o mundo tem áreas que a gente pode chamar de desérticas para sono, né? Que são aquelas áreas de insegurança, aquelas áreas em que os tiros estão tocando lá fora e eu estou tentando dormir aqui dentro. Então, essa semana, ontem, eu atendi um colega médico que fala, Gleison, 2 vezes por semana eu durmo dentro de uma UTI, porque o nosso quarto é dentro da UTI, e o barulho do alarme é a noite inteira. Eu falei, mas isso é totalmente anti-ergonômico, isso é totalmente anti-saudável, isso é totalmente
né, assincrônico com o que a gente entende como qualidade de vida do trabalhador, qualidade do trabalhador, né, qualidade de saúde, qualidade de vida do trabalhador noturno. O quanto que esse ambiente não é um ambiente ideal para dormir. Um ambiente de terapia intensiva, e eu estou falando isso para os pacientes e para os médicos que ali trabalham, os profissionais de saúde de uma forma geral, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos e todos, num ambiente desse, dormir com o alarme apitando o tempo todo, claro que não é saudável. Então, ambiente é fundamental, interno e externo. Um outro é a redução da exposição à luz azul. A gente, sem dúvida nenhuma, esse é o que mais negligenciam. Então, não, eu fico com o celular até a hora que eu fecho o olho para dormir. Não. A gente já sabe que não só a luminosidade. Opa. Né, pela Ô, própria rede. Gleison, vou pedir só para você falar, não só a luminosidade, que deu uma travada aqui. Então, não só a luminosidade, né? Boa. Então, não só a luz azul, principalmente, né? Que é essa tela branca das telas de computador, da TV e dos celulares, mas essa é a pior luz, que faz a inibição da secreção de melatonina e adia a secreção de melatonina, que é um regulador hormonal, não só do início de sono, mas também de toda a secreção hormonal, porque ela funciona ali meio que um maestro para a secreção hormonal que a gente já discutiu acontecer durante a noite. Então, reduzir, e pelo menos no máximo ter uma hora antes de dormir. A gente não deve estar com a tela do celular até a hora que eu fecho o olho. Eu tenho uma dúvida sobre esse ponto específico, Gleison. O celular, a gente já sabe, eu até sou um pouco radical com isso. Eu tento chegar em casa do trabalho, coloco meu filho umas 3 horas antes, eu já boto o celular fora do meu quarto. Né? Acho que esse é outro ponto aí. Eu deixo no escritório, não deixo no meu quarto. Mas eu tenho dúvidas sobre aquela TV que a gente assiste, às vezes, um pouquinho antes de dormir. Não tenho televisão no meu quarto, né? Isso. Mas, assim, mesmo que seja na sala, é tão ruim quanto o celular ou é um pouco menos grave? Telas, de uma forma geral, vão impactar negativamente por conta da luminosidade. Mas, de novo, não pela luminosidade, também pelo conteúdo. Não, Gleice, eu tenho o costume de ver filmes de terror, ou ver filmes muito ativos, de ação, de assassinatos, de luta, de briga. Não, eu gosto de assistir o UFC antes de dormir. Já tem estudos, inclusive, mostrando em programas de tratamento para transtornos de pesadelos, indivíduos que têm pesadelos recorrentes, uma das formas de reduzir o conteúdo desse tipo de pesadelo é exatamente fazendo exposição a imagens e ações mais calmos, que vão trazer mais paz, mais tranquilidade. Então, ao invés de assistir uma luta, assistir, pelo contrário, um romance ou algo que... Um documentário sobre a reprodução das baleias, do Discovery Channel, uma coisa bem tranquila. Por quê? Porque, olha só, inclusive uma modalidade terapêutica para o transtorno de pesadelo. Você reduzir e mudar o conteúdo. Eu até fiz um vídeo recente também sobre isso no Instagram. O quanto que é fundamental a gente ter cuidado com tela, pela luminosidade, mas também pelo conteúdo dele. E, de novo, talvez como sendo um quarto ponto fundamental aí, é evitar estimulante antes de dormir. Aí a gente entra na questão do álcool, da cafeína e do próprio conteúdo, né? Por quê? Porque se eu estou estimulado num período pré-sônico, que é a hora que eu tenho que dormir, poxa, isso é totalmente antifisiológico. Eu estou falando de um preparo para dormir, que o sono não é um botão que eu aperto, porque as pessoas estão querendo apertar um botão. Eles vão até o balcão da farmácia, que muitas vezes o médico que está do outro lado, e eles falam, eu quero um remédio para dormir. E aí o médico ou o agente de saúde que está do outro lado entrega um remédio para ele apertar à noite, né? E não é assim. O sono é construído durante o dia, ele depende do meu estilo de vida, depende de uma série de escolhas que eu faço de dia. E então eu acho que entender tudo isso é fundamental. Ô, Gleison, uma coisa que, assim, anedótico, né? Mas, assim, eu tinha muita questão do celular. Então, assim, às vezes você tá, vou dormir, vou só dar uma última olhada. Aí você vê lá uma mensagem do trabalho. Putz, tem uma aula para apresentar amanhã que eu tinha esquecido. Acabou o seu sono. Né? Então, assim, eu acabei comprando um rádio relógio porcaria, que eu deixo no meu quarto e deixo o celular fora do quarto. Então, assim, tenta desconectar e, assim, não tem como. Ah, eu quero ver. Não tem como. Tá lá no escritório, eu só vou mexer amanhã. Isso ajudou bastante. E aí eu tenho uma dúvida em relação à leitura. Ok, pode ser, para quem lê com Kindle, também tem o modo noturno. O modo noturno ajuda? Como que? Eu tinha a mesma... Desculpa, Gleice, eu tinha a mesma dúvida. Ontem eu fui ler na cama...
Aí eu também peguei meu Kindle, aí eu pensei, poxa, será que tá certo isso aqui, né? Tô trocando o celular pelo Kindle. Amanhã tem episódio com o É, Gleison, eu vou perguntar. tem, Então a obviamente, o pergunta é a conteúdo. Se mesma. estiver lendo um livro de Isso. terror, se estiver lendo um livro violento, vai ser a mesma coisa. Mas partindo do pressuposto que não é o caso, tem algum problema? Tem. Vamos lá. Kindle, especificamente, tem alguns modelos que tem emissão de luz azul e tem outros que não. Então, esses de páginas mais amarelas, eles acabam sendo mais protetivos, né? Então você tem menor risco. Tem alguns modelos do Kindle que, inclusive, são sugestivos, são sugeridos para que a gente use pré-sono, sem problema algum, Uhum. tá? Livro, sem problema nenhum, claro, desde que a luminosidade não seja direta na sua retina. Se a luminosidade for indireta, isso já reduz bastante o risco, né, de manutenção ali, de estímulo luminoso. Então, é bem interessante. O hábito de leitura é um hábito, sim, programado e autorizado para a indução do sono, né, nas habilidades, né, nas sleep skills pré-sono, né, nas habilidades para a gente construir um sono melhor. Então, não tem nenhum para-efeito negativo, assim, não tem nenhum Legal. maior, tá? E eu queria Boa. E eu aprofundar um tenho. pouquinho mais. Pode falar, Murilo, depois eu pergunto. Não, é uma pergunta sobre tonalidade de luz, porque a gente fala muito da luz fria, né? A luz mais branca, a luz mais quente, amarelada. Isso também tem um impacto. Por exemplo, faz sentido a gente, 1, 2 horas antes da nossa hora de dormir, a gente ligar somente as luzes mais quentes da nossa casa? Sim. O ideal é que a gente viva na penumbra depois das 20 horas, como era no tempo das cavernas, né? Então, esse é o ideal. Então, a gente, aqui em casa, eu sempre falo muito isso com as crianças, né? Com a minha esposa, com a Michelle, que é fundamental que a gente diminua principalmente a luz branca. Tanto que a luz branca aqui em casa, ela só está na cozinha. A Ela minha não está também. na casa. Eu- Porque a gente já Boa. programou isso, né? Quando eu construí a casa, eu construí já pensando nessas questões. Uhum. Então, a luz fria, ela tem uma emissão de onda diferente e ela tem uma quantidade de luz azul, né? De emissão de luz azul maior, mais Uhum. pardacenta, mais âmbar, porque a luz quente, que é essa luz, ela tem menor efeito na produção na secreção e produção de melatonina. Então assim, Perfeito, aquela legal. luz que eu chamo pra minha esposa de luz hospitalar, né? Aquela luz assim, pá, que é tipo um Uhum. holofote branco, assim, que ilumina muito. Realmente, eu também, quando eu fiz o projeto aqui em casa também, só na cozinha. E é impressionante, assim. Eu às vezes reclamo que eu acho que a luz quente podia ser um pouco mais baixa, assim. Porque às Hum. vezes você tá ali na penumbra e tal, e você pega uma luz mais forte e é horrível, né? Assim, o ideal é você ir. É justamente seguir o que é o natural pro ser humano. O sol se põe e acabou a luz. Não tem essa, né? Isso. Uhum. Legal. Eles usam mais abajures. Então, assim, o que eu entendo é que a gente precisa usar mais luz indireta, de spot de Indireta. câmera ou de abajur, do que exatamente a luz direta do teto, que Uhum. às vezes é ainda a luz fria. Uhum. Conexão. Legal. Ô Legal, Gleison, boa. mais uma dúvida aqui. A gente vai falar do álcool, mas eu queria falar um pouquinho dos estimulantes, principalmente do café, da cafeína. A gente já fez até um episódio sobre cafeína, falou um pouco sobre o fato que ela tem uma capacidade ergogênica, ela é um suplemento, ela pode ser utilizada e tem seus benefícios provados aí para ganho de performance. Mas eu tenho uma dúvida mais específica que é assim: para aquela pessoa que quer ter um sono de qualidade, até que horas ela pode tomar café? É, café é uma paixão minha, eu sou barista, né? Fiz curso de Uhum. barista. Então Então, tem Legal. três fissurados por café aqui no podcast, que eu sei que É. o Murilo também é. Aqui é moer eu o grão gosto. na hora do café, todo mundo É, aqui tá nessa exatamente. onda, então vamos lá. Inclusive, meu moedor de café quebrou anteontem, eu tô desesperado aqui em Cara, casa. Tô usando café de cápsula, tô pirando, mas bora lá. é, uma linha de pesquisa que a gente faz aqui na universidade é exatamente de café e o potencial ergogênico dele, né? A gente tem trabalhado e agora a gente vai começar um outro projeto bem legal envolvendo isso. Cafeína é uma substância, uma puta substância, é uma substância interessante, uma substância que, né, nas suas doses pequenas, ela inclusive oferece, de certa forma, algum grau de proteção cardiovascular, ao mesmo tempo que em doses altas ela pode sim aumentar risco, né, cardiovascular. Então, talvez se a gente tivesse que defender o café, seria no máximo aí, talvez 400 miligramas de cafeína por dia, né? Pensando de uma forma global, geral, Uhum. sem entender
né, a personalização disso. Agora, do ponto de vista de segurança para sono, a gente entende que até 8 horas é o tempo ideal para a última tomada de café. Mas também entendendo que essas 8 horas antes do seu horário de dormir, então se eu durmo às 10, eu posso tomar café até no máximo 8 horas antes, né? Então, é muito importante que a gente entenda que 14h30 deve ser o meu limite de cafeína para a exposição. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente quem é o metabolizador rápido, quem é o metabolizador lento, quem tem variações do ponto de vista enzimático e do ponto de vista metabólico, né, para que funcione como a cafeína, né, vai ser metabolizada e conduzida em todo o seu sistema celular. Então, a regra, teoricamente, é clara e é essa. Legal. Tem indivíduos que falam, eu tomo café e durmo, mas dorme pior. Então, isso a gente já sabe. As ondas cerebrais vão ser mais superficiais, a gente vai ter tendência à superficialização, vai ter menos profundidade de delta, né, de sono de onda lenta, do N3 no não REM. Então, não é bom para ninguém tomar café e dormir. Mas tem gente que tolera isso e dorme. Eu, se tomar café depois das 4 da tarde, certamente eu não vou dormir às 10, 11. Eu vou dormir meia-noite, 1. Porque tem gente que tem mais impacto, né? E aí depende de uma série de questões que a gente estava discutindo. A gente falou sobre que tem os super respondedores e tem os não respondedores, né? E aí você vai ter uma grande variabilidade, né? Mas então posso continuar tomando o meu último café, que é o que eu faço atualmente. Almocei, 12h30, tomo o meu último café e parou. Não tomo mais. Essa estratégia é legal. É o ideal. E lembrar que, assim, o ideal, se numa cápsula de Nespresso, talvez 80, 100 miligramas, você pode tomar 4 por dia, mas entendendo que essas 4 devem ser distribuídas até no máximo 14, 15 horas, dependendo da hora que você costuma dormir. Tá bom, legal. E cuidado com a cafeína escondida em outras coisas, né? Coca-Cola, Guaraná, energéticos, enfim. Eu tô impressionado com a quantidade de pessoas tomando energético que eu tenho visto ultimamente, assim, tem uma febre do energético, uma coisa muito louca, né? Eu não consigo entender como alguém prefere tomar um energético do que tomar uma xícara de café. Isso é uma coisa que não entra muito na minha cabeça, mas nada contra, cada um com seus gostos, pelo amor de Deus. E é impressionante, né, como tá no hábito, né, na cultura do brasileiro tomar café ao longo de todo o dia, né? Tem muitas pessoas que tomam à noite, né, antes de dormir, tomam depois do jantar, é hábito, né? E acho que vale essa reflexão. E Gleison, falando sobre uma outra substância, né, a gente mencionou lá no comecinho um pouquinho sobre o álcool, né? Como que o álcool pode impactar a qualidade do nosso sono? Faz sentido, por exemplo, num final de semana, a pessoa optar por tomar, sei lá, sua cerveja no horário do almoço ao invés de tomar no horário do jantar? Isso pode ser uma boa estratégia para impactar menos a qualidade do sono ou não? De qualquer forma, a gente sofre impacto quando a gente ingere álcool. O álcool é um grande enganador de um grande percentual da população, porque, teoricamente, seu efeito sedativo acaba antecipando o início de sono, né? Então, ele sim, muitas vezes pode reduzir a latência para início de sono, ou seja, ela encurta o tempo para dormir. Ela faz você dormir mais fácil, muitas vezes, porque você se desocupa daquilo que te incomoda internamente, né? Do seu ambiente interno, que a gente estava falando na higiene do sono, e a gente acaba tendo um favorecedor para uso noturno. A gente precisa lembrar que o álcool seguro é a dose zero dele, então a gente não pode esquecer disso, né? O álcool realmente não tem nenhum benefício pró-saúde, ele do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de oncogenicidade, ele oferece risco, mesmo com doses pequenas, assim como cigarro, né? Então, também o cigarro é um outro estimulante, mas com relação ao álcool especificamente, ele vai reduzir o tempo de iniciar sono. Então, então quando eu tomo um álcool eu melhoro muito, né? Quando eu tomo uma cerveja, quando eu tomo uma taça de vinho, eu durmo mais rápido. Tá, mas você superficializa mais sono, você fragmenta mais sono, pelo menos isso. Você diminui a densidade de sono REM, que a gente já viu que é um sono bom, né? Um sono que é fundamental para que a gente tenha, e é 20 a 25% do nosso sono ideal à noite. E a gente vai ter redução de REM, a gente vai ter também fragmentação do sono mais frequente. Às vezes eu acordo mais para ir ao banheiro, nessa noite que eu ingeri álcool. Então, indiscutivelmente, é uma substância que faz estímulo do sistema nervoso central, ela não faz embotamento, apesar de a gente achar inicialmente que sim, né? Que as pessoas têm essa tendência a pensar nisso. Então, realmente não é uma recomendação. Tanto que hoje eu uso muito pouco álcool, menos do que
do que talvez todas as épocas da minha vida. Eu sempre respeitei muito, porque eu sempre entendi que é uma substância, né, que me tira do meu lugar muitas vezes, mesmo usando pouco. E eu entendo que hoje, por exemplo, eu evito muito usar à noite. Muito. Então, eu tento, no máximo, usar até 3, 4 horas antes do meu horário de sono. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que o álcool ele também vai ter impacto em secreção hormonal, ele vai ter impacto na questão muscular. Então, por exemplo, se eu tenho ronco, se eu tenho apneia do sono, eu vou aumentar meu ronco, vou aumentar minhas chances de colapso de via aérea, mais apneias eu vou ter com certeza se eu faço uso de álcool pré-sono. Então, é por uma série de condições que vão fazer com que a escolha por não usar álcool pré-sono é indiscutivelmente o que a ciência já estabeleceu como verdadeiro. E mesmo se for uma tacinha? Mesmo em quantidades menores, porque, como eu falei, a gente não tem dose segura, né? É a mesma coisa com relação à nicotina. Se eu fumar antes de dormir tem problema? Tem, porque você tem ativação de alguns neurohormônios, de alguns neurotransmissores que vão, sim, impactar na qualidade do meu sono. Então, é melhor que se eu fumo ou se eu uso álcool, que eu use pelo menos até no máximo 3 a 4 horas antes do meu horário de dormir. Assim, essa parte, realmente, assim, gente, se você não percebe isso, é porque você não presta atenção no seu corpo. Eu falo isso porque eu gosto de tomar um vinho, gosto de tomar cerveja, e agora eu tô há um pouquinho mais de um mês sem tomar nada, porque eu tô num ciclo de maratona, e é brutal. É uma diferença, assim, inacreditável. É inacreditável, assim. Parece que eu tô falando aqui, mas assim, gente, se você é um corredor, um atleta, e você tá acostumado a tomar cerveja depois do treino, todo final de semana, você nunca fez o teste, faça, porque é uma diferença brutal. Então, esse soninho do álcool, você toma ali, dorme, você acorda no dia seguinte, você fala, fiquei 8 horas dormindo e tô com sono, o que aconteceu? Aconteceu que você não dormiu direito, né? A sua qualidade foi pro espaço, e isso é muito notório. Eu falo isso, às vezes as pessoas acham que eu sou um pouco, principalmente familiares, assim, acho que eu sou um pouco exagerado. Mas, assim, eu tenho, assim, por sorte a ciência tá do meu lado, né, Gleison? Porque, assim, é impressionante a diferença. É uma coisa inacreditável. É inacreditável. Eu ia falar que é uma mudança da água pro vinho, mas não, é uma mudança do vinho pra água no seu sono. Que, assim, não, com certeza. É inacreditável, assim. É inacreditável. E assim, de novo, depois da maratona eu vou voltar a beber? Vou. Mas, assim, com cuidado, né? Porque o impacto no sono, ele é brutal, assim. E isso, e consequentemente, na performance esportiva, que é a gente tá falando de saúde, né? Acho que talvez tenha sido o episódio que a gente menos falou de corrida, mas é porque tudo respinga na corrida, né? Então, um sono adequado, putz, não tem nem o que dizer, né? Assim, talvez uma das grandes... em algum episódio a gente falou, é o doping legalizado. Dormir bem é o doping legalizado. Assim, é um negócio que faz uma diferença inacreditável. Com certeza. Gustavo que escreveu o prefácio do Super Sono, né, do meu livro. E aí eu me lembro que eu cheguei a falar com ele porque eu assisti uma palestra dele em que ele colocou o sono como o primeiro pilar. Eu falei, é ele que tem que fazer o prefácio. Desculpa, quem que foi? Perdão? Que deu uma travadinha. Né, e nas Olimpíadas especificamente, o quanto que uma noite de privação por ansiedade na primeira Olimpíada dele impactou o resultado do dia seguinte. Então, eu acho que é isso, né? Tem que olhar com carinho. Com certeza. Eu também passei recentemente, né, por um ciclo de maratona, também fiquei praticamente o ciclo inteiro sem ingerir álcool e é realmente uma diferença bem, bem drástica. Eu atingi volume de treino, né, quantidade de quilômetros rodados na semana como eu nunca tinha atingido antes e mesmo assim eu performei muito bem, minha disposição estava muito melhor do que em outros ciclos que eu fiz anteriormente, né, até para provas menores. Então é realmente um ponto bem interessante. Acho que vale você se privar do álcool por um tempo quando você busca performance ou quando pela primeira vez você vai expor o seu corpo a uma carga de treino que, né, você nunca teve antes. Então, se você vai encarar sua primeira maratona, por exemplo, sua primeira meia maratona, você vai atingir pela primeira vez volume ali de 50, 60, 80 quilômetros semanais,
toma cuidado. Talvez valha a pena nesses momentos de volume mais alto, de carga de treino mais elevada, você refletir sobre esse assunto e talvez se privar um pouquinho do álcool, né? Se você é uma pessoa que consome com regularidade, gosta, deixa para depois, né? Vai fazer bastante diferença ali no seu dia a dia. E Gleice, você mencionou ali o Gustavo, né? Que comentou a questão da privação do sono pré-prova, e agora já puxando o gancho, né? Antes, na noite anterior à minha maratona, aí, que eu fiz agora dia 22 de junho, acabei dormindo 3 horas ou até menos do que isso, porque sou muito ansioso. Então, eu queria saber o que a ciência nos diz ali sobre essa privação do sono aguda, impacto dela, né, na performance esportiva. Então, vamos supor aqui um corredor que vai correr ali sua primeira meia maratona, se ele não conseguir dormir direito na noite anterior, isso vai impactar diretamente. A gente tem estratégias, né? Acho que você mencionou lá no começo a estratégia da gente fazer uma compensação de horas de sono dias antes da nossa prova. Então, se você pudesse explicar um pouquinho melhor sobre isso. Eu acho que talvez fazer essa reserva pré-sono possa ser uma estratégia. Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental, né? Então, tentar acumular um pouquinho prévio e aí desregular o ritmo de certa forma, mas pelo menos você não fica privado, pelo menos você já sabe que vai ficar privado pela sua ansiedade. Mas existem estratégias para resolver essa ansiedade pré-prova, né? Então, a gente tem muitas técnicas de relaxamento, principalmente da terapia cognitivo-comportamental, né? Dentro do modelo TCCI, né? Que é esse modelo que a psicologia trouxe para a gente de uma forma muito íntegra e muito eficaz. Então, a gente tem técnicas de relaxamento como técnicas da respiração 4-7-8, né, que você inspira em 4, prende em 7 e solta em 8, lentamente. A gente tem outras técnicas, como, por exemplo, a técnica da meditação da bondade amorosa. A meditação da bondade amorosa é uma outra técnica meditativa que também vai fazer alteração da variabilidade de frequência cardíaca, vai aumentar o seu tônus parasimpático e vai te ocupar para que você tenha menor hiperatividade simpática, menor descarga adrenérgica e, assim, entrar mais nesse ritmo de menor hiperatividade, né? De menor alerta. Então, tem várias técnicas de orientação respiratórias, técnicas de respiração diafragmática. Eu descrevo muitas delas no livro Super Sono, quando eu entro na discussão de técnicas de relaxamento da TCCI. E eu acho que vale muito a pena usar essas estratégias como sendo estratégias que são fortalecedoras, né? De pelo menos melhorar um pouco esse perfil de hipervigilância, de hiperalerta, que às vezes é acentuado no pré-prova. Então, talvez... Sim. Ô, Gleison, eu tenho algumas coisas que eu faço, e eu queria, assim... Eu faço porque eu penso assim, mas eu queria que você endossasse ou refutasse essas teorias aí que eu acabei desenvolvendo para dormir. Assim. Primeira coisa uma coisa que eu penso assim, se você no dia da prova vai acordar às 6 da manhã, o que eu tento é, pelo menos ao longo da semana, você já ir se habituando a acordar mais cedo, porque se você é um cara que está acostumado a acordar 8 ou 9, e aí você vai 9, 9, 9, 9, aí de repente no dia da prova você tem que acordar às 6, o seu corpo não vai entender nada, né? Então, assim, tentar ao longo da semana já ir se colocando já em equação com aquela prova que você vai ter. Acho que essa é uma dica interessante. Isso é inércia do sono, André. Se você acorda 9, 9, 9, de repente você acorda 5 e meia, 6, provavelmente a chance de você ter uma inércia do sono nesse dia que você acordou 6 é muito grande. Porque esse delay que você fica até ter a atividade adequada de um dia de rotina sua, que era 9, e que agora passou a ser 6, de repente, subitamente, você deu um susto, e aí tomou um susto para acordar às 6. Então, essa inércia do sono, que é esse movimento mais lento, esse alerta menor, essa tomada de decisão pior, esse movimento, inclusive muscular, menor, essa aptidão muscular para atividade, é natural que a gente tem. Exato. Às vezes a pessoa é maior, uma inércia menor. Então, se você faz isso, você aumenta ainda mais o seu tempo de inércia. É pior ainda, porque o seu desempenho vai ser provavelmente pior. Perfeito. E aí a outra coisa é em relação à hora de deitar. O que eu vejo muita gente fazer? O cara está acostumado a dormir todo dia às 10h30 da noite. Aí, na véspera da prova, ele fala, não, amanhã eu tenho que acordar cedo. Aí o que ele faz? Ele vai dormir às 7. O que acontece?
ele vai não consegue dormir, aí começa a ficar nervoso, ele entra naquele ciclo Pior. vicioso, e isso é pior, né? Eu acho que isso a gente já pode dizer, né? Você se expor ao ambiente do que você vai dormir sem estar com sono é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai deitar lá, você não vai conseguir dormir, porque você não vai conseguir se forçar a dormir. Você não tá no seu ritmo. Então, assim, é o outro lado. Você vai acordar mais cedo ao longo daquela semana e vai paulatinamente também se acostumar a ir deitar um pouquinho mais cedo, mas não muito mais cedo. Porque senão você vai se frustrar inexoravelmente ali no dia da véspera da prova, né? Eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. Outra coisa que eu sempre recomendo, vai fazer uma prova, prova internacional, muita gente, você viajou, você tá eletrizado, ainda tem o jet lag na jogada, cuidado na hora de você, não deixe nada para a véspera da prova. Então, assim, pegue seu kit, a prova é no sábado, pegue seu kit um dia antes, coloca o número de peito um dia antes, separa seu gel de carboidrato um dia antes do dia que você vai deitar, né? Então, se você vai competir no domingo, faz tudo na sexta-feira. E no sábado, não pense em corrida, cara. Fica totalmente desligado. Não vai ver vídeo de corrida antes de deitar, não vai revisar sua estratégia de prova antes de deitar, porque tudo isso você vai começar a entrar na adrenalina da prova, entendeu? Então, assim, deixa tudo pronto na sexta-feira para competir no domingo. Vai competir no sábado, deixa tudo pronto na quinta. Então, são algumas dicas práticas. E uma que eu colocaria aí, que é com uma pequena ressalva, existe uma discussão, a gente até precisa fazer um episódio sobre isso, sobre a estratégia que o pessoal usa, que é a estratégia do shakeout run, que é você correr um pouquinho na véspera da prova. O benefício que eu vejo para o sono é que, pelo menos para mim, ajuda muito você fazer uma atividade física leve no dia do que você na véspera da prova. Então, se você vai correr uma maratona, se você correr 20 minutos num ritmo lento, não vai prejudicar a sua performance, mas pode ser o suficiente para dar aquele relaxamento característico da atividade aeróbica leve e pode facilitar o seu sono na hora de dormir naquele dia. Não sei se isso tem embasamento também. Mas dentre os benefícios dessa corrida de véspera, um deles seria esse, né? Dar uma soltada, dar uma relaxada para você dormir melhor à noite. E aí? Endossou ou não endossou? O que você acha? Eu acho, quem sou eu? Porque eu sou um corredor amador e estou voltando a correr há pouco. Então, agora que eu estou tentando me restabelecer a corrida, porque eu fiquei um tempo mais... como eu te falei, eu acabava pedalando muito mais. Hoje eu ainda pedalo muito. Mas uma outra coisa que eu acho que é interessante são os power naps, né? Então, são esses cochilos programados que talvez possa também ajudar nesse reparo pré-sono, né? Nesse reparo pré-prova. Então, e lembrar que os cochilos eles devem ser no máximo até as 3 da tarde também. Cuidado. Depois das 3, eu acabo podendo aumentar o risco de aumentar o tempo para iniciar o sono da meia-noite. Vai te decepcionar. Regularidade é a chave, gente. Então, regularidade do treino, regularidade da hora de acordar, da hora de dormir, inclusive, principalmente na semana pré-prova, é fundamental. Não pode esquecer disso. E alimentação também, né? Alimentação, isso é outra coisa. Tá viajando, já sei, vou no restaurante aqui de comida típica, na véspera da prova, não inventa moda. Não faça isso. E não coma muito perto da hora de dormir. Então, tem um mini resumo. 3 horas. O ideal é que a gente coma até no máximo 3 horas antes do horário de ir dormir. Isso é outra coisa. Quando eu vou correr com a minha família, a gente sempre vai junto. E aí, a gente tem que jantar cedo. Aí eu sou o lunático do jantar cedo. Então eu vou depois pedir, o pessoal sempre escuta esse episódio e fala assim, eu não sou chato, gente. A ciência tá do meu lado. Vamos jantar cedo. Não, eu quando eu posso, 7 horas. Antes eu tinha um hábito de comer muito tarde. Ainda tenho, às vezes, por conta do trabalho. Mas quando eu dá 7 horas da noite, já tô jantando e tento dormir umas 10, 10 e pouco. Então acho que eu tô fazendo certo. Mas lembra, Murilo, que o ideal é que a gente tenha horários de comer e horários de treino sempre parecidos. Porque lembra que além da luz e do meu relógio central, os outros 2 relógios muito potentes são alimentação e treino. São marcadores biológicos. Legal, boa. E Gleison, você mencionou os power naps, né? Os cochilos. Existe uma duração ideal de cochilo? Qual seria? No máximo 20, 30 minutos. 20 minutos. Cochilo poderoso, né? Porque esse cochilo Sim. pode dar mais efeito. No cochilo habitual, no máximo 40 minutos. Esse é o ideal. Porque quando eu trato 1 hora, eu estou falando de sono.
E aí isso pode impactar negativamente no meu Eu sono. tenho medo de cochilo, assim. Eu já não sou muito do cochilo e eu tenho medo de prejudicar os. Mas aí é muito de cada um, né? É muito... Gleison, deixa eu aproveitar, você mencionou a regularidade, né? E aí me fez lembrar de uma pergunta que surgiu lá no comecinho. Por exemplo, você mencionou também o jet lag social, né? Vamos supor aqui uma situação hipotética, eu saí à noite, fui para um casamento, por exemplo, e fui dormir naquela noite 3 horas da manhã, tá? Às 3 horas da manhã eu fui dormir e meu horário de acordar usual seria 6 horas da manhã. Vale a pena, nesta noite, eu ter uma privação aguda de sono, optar por acordar às 6 horas da manhã, para depois, na noite seguinte, eu ir dormir no meu horário habitual, talvez prolongar um pouquinho a noite de sono e meu sistema mesmo automaticamente vai compensar com mais sono REM, mais N3, como você mencionou, ou não? Ligo o dane-se para isso e durmo até quase meio-dia e bagunço toda a minha rotina. O que vale mais a pena? Sempre tentar regular de forma mais rápida que você puder. É claro que, assim, ó, é óbvio que é individualizar sempre, porque até mesmo a resposta à privação, ela varia de acordo com o seu cronotipo, mas após a individualização, uma recomendação que a gente faz é, se você fez privação, tenta manter o horário de despertar no dia seguinte, ou mais próximo do horário de despertar, Tá, e aí cochila à tarde. legal. Então, Perfeito. tenta compensar Caramba, difícil. a privação de sono da noite, para que, se você acorda todo dia às 6, mas você chegou em casa às 3, você acorda às 8 ou às 9, não acorda meio-dia, né? Tá, E aí entendi. você vai de 3 até meio-dia, poxa, você jogou seu relógio biológico lá na frente. Tipo assim, você fez uma viagem transcontinental, né? De uma É. noite. E aí, depois você volta para a viagem transcontinental. Ou seja, você vai para Paris e volta de Paris em um final de Aham. semana, né? E é isso que as pessoas fazem. Elas saem às sextas-feiras e voltam às 4 da manhã, saem aos sábados e voltam às 3 da manhã, e na segunda eles têm que acordar às 6 de novo para Meu trabalhar. Deus, deu Hum. preguiça só de ouvir. Pô, eu tenho filho, mas eu tenho Entendi. 49 anos, né? Então, assim, poxa, a gente consegue entender que os mais jovens, e aí quando tal, né, eu, quando mais jovem, tolerava. E Uhum. hoje em dia, não. Nossa, tá Muito bom. bom. Legal, boa. Bom, gente, acho que vamos para as considerações finais. Foi realmente muito esclarecedor. Não sei se o Murilo tem alguma pergunta que ficou faltando aí. Eu queria Não. agradecer, Gleison. Acho que foi um episódio que a gente estava devendo, mas que a gente entregou aí com muita propriedade. Foi muito legal receber você. Acho que a gente pode manter o contato daqui para frente para outros futuros episódios, para a gente pegar algum ponto específico, eventualmente. Então, só meu muito obrigado e espero que a gente tenha convencido aí o pessoal da Dormir é para os Fracos que não é bem assim. É isso, gostei demais do episódio também, Gleison. Muito obrigado pela participação. Como o André fala, né? É o doping legalizado, né? O sono. Eu gosto muito dessa frase do André. Isso. E é isso, acho que vale a todos que nos ouviram até aqui refletir sobre a sua rotina de sono, o que pode ser mudado, como a gente pode melhorar um pouquinho. Muitas vezes não se trata necessariamente de horas de sono, mas de qualidade, então entra a estratégia da higiene do sono, então se você está bebendo álcool com muita frequência à noite, então vale todas essas reflexões para a gente ter uma melhor qualidade do nosso sono, né, e consequentemente melhor qualidade em uma série de parâmetros ali da nossa vida. Obrigado, Leison. Não, eu que agradeço demais pela oportunidade de falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. E fica o convite mesmo, né, para me seguir lá nas redes sociais. A gente está abrindo uma comunidade no Instagram também para todo mundo, né? Então, profissionais de saúde de uma forma global e também todo mundo que é interessado e gosta desse assunto de sono. Mas tem uma comunidade médica no WhatsApp, que a gente já está com quase 300 médicos lá. A gente tem 2 meses de grupo de WhatsApp, mas é um grupo muito ativo. Hoje mesmo, agora há pouco, a gente estava discutindo um caso clínico de um colega médico que colocou lá algumas questões relacionadas a distúrbio de ritmo circadiano, né? Assim, essas questões relacionadas a horário de dormir. Então, fica o convite para quem quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp, é só me mandar no próprio Instagram, que eu acho que é mais fácil, que eu já mando o convite por lá. Mas para o grupo de WhatsApp acaba tendo que ser especificamente, inicialmente, só médicos.
Mas no grupo, na comunidade que a gente está abrindo no Instagram, é para todo mundo, e lá também vai ter bastante discussão desse assunto que é tão apaixonante aí. Espero que seja mais ainda para todos que ouviram esse episódio. Obrigado mesmo. Bom demais. Muito obrigado, pessoal. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e dormindo, e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, pessoal.